A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa aula e dinâmica da Revista dos Adultos. Estamos na lição de número 8, que traz por título A Importância da Paternidade na Vida dos Filhos. Já vou avisando, viu? Prepara o coração aí, porque o alimento está forte em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado da CEADEB e também CEADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra, tá bom? Mas lembrando que toda segunda-feira, às 9h05, estreia o nosso vídeo completo, videoaula e também dinâmica, na segunda-feira. Na segunda também, só que às 14h05, estreia o nosso vídeo de dinâmica separado, sempre com uma semana de antecedência. Por exemplo, se domingo você vai ensinar a lição de número 8, nessa segunda estreou a lição de número 9, pois a lição de número 8 já tem uma semana em nosso canal, pois postamos sempre com a semana de antecedência. Tudo isso para facilitar a vossa vida, pois a nossa intenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado, tá bom? Só peço que, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, venha fazer parte da nossa família. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa aula da lição de número 8, dos adultos, que traz por título A Importância da Paternidade na Vida dos Filhos. Meus irmãos, esse tema está fortíssimo. Tem vários pontos importantes para estarmos conversando. Mas se você é professor da EBD, sabe que eu sempre recomendo que você inicie a sua aula realizando alguma dinâmica com os seus alunos. Com relação à dinâmica, fique despreocupado. No final desse vídeo, vou deixar sugestões de dinâmica, tá bom? Mas também, você pode iniciar fazendo perguntas aos seus alunos relacionadas ao título. Por exemplo, o que significa paternidade? Qual a importância dos pais na família? Qual a função de um pai? O que é que um pai deve fazer? O que é que um pai não pode fazer? Quais as consequências que ocorrem quando os pais não fazem a sua função, não cumprem com a sua missão? Quais as consequências? Por isso que eu recomendo você pegar essas perguntas, anotar na sua revista e fazer seus alunos. Mas preste atenção, quando você inicia a sua aula realizando essas perguntas, não é para você responder. Seus alunos precisam participar, por isso incentive a participação. Pergunte a um, pergunte a outro. E você só vai estar ouvindo a resposta dos seus alunos, pois também já vai servir como avaliação diagnóstica para saber o grau de entendimento que tem os seus alunos, tá bom? Segue a nossa dica. Mas após isso, seus alunos participaram, você aplicou a dinâmica, você agora pode apresentar o título com seus conhecimentos. Por exemplo, a importância da paternidade na vida dos filhos. Meus irmãos, nós sabemos que a família é um projeto de Deus. E no projeto de Deus tem pai, tem mãe e tem filhos. E cada um desses, tanto o pai quanto a mãe e os filhos, tem sua função. Tem os seus direitos, mas também tem os seus deveres. E quando qualquer um desses, seja pai, seja mãe, seja filho, não cumpre com seus direitos e só quer ter seus benefícios, eu disse, cada um tem seu direito, mas também tem seus deveres. E precisam ser cumpridos. Os deveres de cada um precisam ser cumpridos. Nesta lição vamos abordar acerca da paternidade, a função do pai, a função de um líder, a função daquele que Deus colocou como a cabeça na casa, que precisa exercer sua função para que toda a sua família seja abençoada. Preste atenção, professor. Quando os pais cumprem com a sua missão, quando o pai cumpre com a sua missão, a família é abençoada, há crescimento, há prosperidade. Mas em muitos lares, o pai já não existe mais. Quem tem que fazer essa função são as mães. Por isso que acaba remetendo muitos prejuízos, muitas famílias destruturadas, porque o pai deixou de cumprir sua missão, deixou de cumprir com seus deveres. Por isso, a família cada vez mais tem se deteriorado. Por isso, as famílias cada vez mais têm se destruído por causa da falta do pai. Ah, pastor, mas eu sou mãe, eu cuido. Irmãos, tem função para todo mundo. Tem função da mãe, tem função do pai, tem função dos filhos. Quando qualquer um destes, por exemplo, quando o filho decide cumprir com a sua missão, vai ter prejuízo dentro do lar. Porque cada um tem sua importância e precisa ser cuidado, ser zelado, ser valorizado, ser disciplinado também. Porque em muitas casas, preste atenção, em muitas casas não acontece mais a disciplina, não acontece mais a correção. Cada um faz o que quer.
Quando a família está cada um fazendo o que quer, os prejuízos são grandes. Por isso, abra o olho. Pronto, professor, preste atenção. Você entendeu como iniciar a sua aula? Você pode iniciar com a dinâmica. A dinâmica está no final do vídeo, tá bom? Você pode iniciar também fazendo perguntas aos seus alunos e deixando eles participarem para que você possa ouvir a resposta dos seus alunos. Após isso, você apresenta o título com seus conhecimentos, fazendo a prévia de todo o conteúdo, tá bom? Agora vamos para o nosso texto áudio. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios capítulo 4, versículo 6. Irmãos, o apóstolo Paulo traz um ensinamento forte para nosso coração. Pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Irmãos, o pai não é para estar espancando o filho. O pai não é para estar humilhando o filho. O pai não é para estar desafiando o filho. A nossa intenção enquanto pais tem que ser valorizar, incentivar, motivar, disciplinar, corrigir, mas tudo isso com muito amor. Os pais que ficam provocando a ira dos filhos estão perdendo o seu filho. Os pais que ficam provocando a ira dos seus filhos está saindo o projeto de Deus. Paulo deixa bastante claro, os pais não têm o direito de provocar a ira dos filhos. A nossa missão é disciplinar, criar, doutrinar de acordo com o padrão bíblico. Eu pergunto a você, você foi criado no padrão bíblico? Você tem criado seus filhos no padrão bíblico? Deixa aqui por gentileza. Eu, por exemplo, minha família nunca foi cristã. Eu fui cristão sozinho, aceitei a Cristo Jesus. Minha família nunca foi cristã. Sempre eu fui sozinho na igreja. Mas e você? Qual a sua história? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Agora vamos para a nossa verdade prática. Quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. É por isso que cada vez mais o inimigo tem atacado as famílias, pois ele sabe, destruindo a família, ele destrói a igreja, destrói a sociedade, destrói o projeto de Deus, porque o projeto de Deus está para a família. A bênção de Deus está para a família. Quando o inimigo faz de tudo para que uma das partes, o pai, a mãe ou o filho, não cumpra com o seu dever, acaba prejudicando, criando rivalidade, ciúmes, invejas, que tudo isso destrói a família. Mas a nossa família está protegida em Deus. Você crê? Meu Deus do céu, estou lhe falando, viu? Tem vários pontos importantes para estarmos abordando. Por isso, irmãos, é de muita conversa, de diálogo, de conselho para a sua turma, tá bom? Vamos para a nossa leitura diária. Olha, a leitura diária, poucos professores valorizam. É por isso que eu estou postando todos os dias um cartaz bonito, organizado, para que você possa pegar esse cartaz e enviar para os seus alunos. E está lá no meu Instagram, no endereço, @pastor Giovanni Santos. Ou também no próprio canal nós temos o nosso Instagram também, que é o Descomplicando.teologia. Mas, por gentileza, coloca aqui o nosso endereço, tá bom? Para que você possa ter acesso aos nossos materiais lá no Instagram. Um cartaz bonito, é só pegar esse cartaz, enviar para os seus alunos, fazer alguma pergunta, para que haja participação coletiva. Por isso, valorize a leitura devocional. Por exemplo, segunda-feira, falar com sabedoria. Terça-feira, leia a palavra de Deus com seus filhos. Quarta, eduque seus filhos com disciplina. Quinta, ensine o caminho certo. Sexta, ensine seus filhos a amar a lei de Deus. Sábado, eu e minha casa serviremos a Deus. No domingo, é o título da nossa lição, a importância da paternidade na vida dos filhos. Deixa eu abordar aqui a leitura diária de sexta-feira. Ensine seus filhos a amar a lei de Deus. Preste atenção, professores. Essa aqui agora é uma dica de um pedagogo. Você sabe que eu sou professor na minha vida secular e também sou pedagogo. É interessante você observar o seguinte: você não pode bater nos seus filhos para que possa ler a Bíblia Sagrada. Isso não pode acontecer em hipótese nenhuma. Você também não pode colocar seu filho de castigo lendo a Bíblia Sagrada. E isso não faz bem para ninguém. Se seu filho começar a associar, você está batendo nele por causa da Bíblia Sagrada, ele não vai ter prazer pela lei de Deus. Se todas as vezes que ele fica de castigo, fica lendo a Bíblia Sagrada, ele vai associar o castigo à questão de Deus, ou à palavra do Senhor. Nós, enquanto pais, devemos incentivar, motivar a importância, primeiramente, fazendo. Pois tem pais que ficam mandando o filho ler a Bíblia Sagrada, mas ele nunca lê a Bíblia. E você sabe, o nosso maior exemplo não são com as palavras, mas com as ações. Se você quer que seu filho aprenda a ler a Bíblia Sagrada, você deve ler com seus filhos. Você deve ler na frente dos seus filhos. Você deve incentivar, não somente com palavras, mas com as suas ações. Mas tem pais que querem ensinar com palavra e não com exemplo. Mas você ensina mais com o seu exemplo do que com as suas palavras.
Agora vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que está no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12 ao 17. Após isso, versículo 22. E também 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1 ao 13. Agora vamos para a nossa introdução. Não vou fazer a leitura coletiva para que nós possamos ganhar tempo. E você sabe, né? O tempo passa e é rápido. Agora vamos para a nossa introdução, onde está escrito: nesta lição focaremos duas famílias que tiveram problemas na formação de seus filhos. Da família de Eli, seus filhos Ofni e Finéias, sobre a conduta negligente de seu pai, tornaram-se profanos no exercício do sacerdócio. Da família de Samuel, seus filhos Joel e Abias, tornaram-se avarentos, gananciosos, não tendo respeito pelo que representavam para Israel. A lição mostrará que os pais são responsáveis pela boa formação moral e espiritual dos filhos, antes da igreja local e das instituições educativas. Veja só, meus irmãos, prepare o seu lombo aí, viu? Porque a pancada é segura. O bolo dá para todo mundo, vai se alimentar hoje aí, viu? Veja só. Nós vamos estar estudando, irmãos, a história de dois grandes juízes de Israel. Dois sacerdotes muito importantes para a vida de Israel. Mas, no entanto, foram sacerdotes, foram sumos sacerdotes, foram juízes de Israel. Mas a sua família foi a tragédia. É isso aí. Tanto Eli, a seus filhos foram péssimos, pecadores, profanos, filhos de Belial, quanto também Samuel. É isso aí. Aquele filho de Ana, que Ana orou para que Deus pudesse conceder, foi abençoado, foi um grande homem de Deus, mas falhou enquanto pai. Quantas pessoas são assim? Quantos pastores, pregadores, cantores, levitas, dirigentes de ciclo de oração, professores da EBD têm feito a mesma coisa? São excelentes pregadores, professores, pastores, mas dentro de casa têm errado com seus filhos. Por isso, muitos estão afastados da casa do Senhor. Ah, pastor, quer dizer que se um filho se afastar do caminho do Senhor, enquanto pai eu tenho culpa? Depende das suas ações. Não é todo mundo que tem culpa. Nós estudamos na lição anterior, que nós vimos que os pais de Sansão criaram ele no temor do Senhor. Mas, no entanto, quando ele cresceu, se desviou do projeto de Deus. Nós percebemos isso. Mas, no entanto, nesse caso daqui de Samuel e no caso de Eli, os dois tiveram culpa, porque não tiveram a atitude de chamar a atenção dos seus filhos. Preste atenção para você não ficar em dúvida. Os pais, quando não têm responsabilidade, os pais, quando deixam de cumprir a sua função, acabam criando filhos desviados do caminho do Senhor. Eu tenho dito, não são todos os casos em que os pais têm a culpa desde que você faça o seu melhor. Você tem dado o seu melhor? Você tem criado o seu filho no temor de Deus? Então fica tranquilo que ele vai crescer no temor do Senhor. E se ele se desviar do caminho de Deus, é por decisão própria. Porque nós não temos o poder de forçar ninguém a aceitar Cristo Jesus. Nós não temos poder, irmãos, de fazer ninguém rejeitar o pecado. Cada pessoa tem que tomar sua decisão. Mas eu, enquanto pai, preciso ensinar a minha filha a ter temor do Senhor, a respeitar a Deus, amar as coisas de Deus. Eu tenho essa missão e eu preciso fazer de tudo para que a minha filha possa crescer no temor do Senhor. Da mesma forma você. Ah, pastor, e se quando crescer se desviar? Foi por escolha dela. Ela optou viver no pecado, ele optou viver no pecado, mas eu tenho minha consciência tranquila que estou criando o temor de Deus. E isso tem que acontecer com nós enquanto pais. Você tem feito a sua missão? Você tem cumprido com o seu dever? Tem muitos pais que acabam se omitindo, deixando que a escola eduque, pensando que o professor vai educar, que o pastor da igreja vai educar, que a sociedade vai educar. Irmãos, a função de educar os filhos é nossa. É eu que tenho que apresentar Cristo a ele. Eu tenho que apresentar a palavra de Deus para que possa crescer na graça e no conhecimento. É a função dos pais apresentar Cristo Jesus, o nosso Deus, aos nossos filhos. Mas como é que você tem apresentado o Deus de Israel aos seus filhos? Como é que você tem apresentado Jesus Cristo, o nosso Salvador, a seus filhos? Um Deus bom, um Deus ruim, um Deus cruel, um Deus que castiga, um Deus que mata, um Deus que perdoa, um Deus que sara, um Deus que liberta. Como você tem apresentado a seu filho o Deus que você serve? Porque isso vai fazer toda a diferença. Seu filho precisa confiar em Deus. Seu filho tem que entender que Deus ele é santo, que Deus não gosta do pecado, mas no entanto ele é tão bom, tão maravilhoso, tão misericordioso, que mesmo nós pecarmos, esse Deus que é santo, que é poderoso, que não aceita o pecado, se nós pecarmos e, no entanto, confessarmos o pecado e deixarmos a prática do pecado, ele tem poder de estar nos perdoando, nos santificando, nos purificando. Porque o nosso Deus, ele é amor, mas também é justiça.
Ele é justiça, mas também é amor. Dando continuidade, vamos para o nosso primeiro tópico que traz por título a paternidade dentro da família. No item 1, a primeira família. Observe. Após a queda, o primeiro casal criado, Adão e Eva, inicialmente gerou 2 filhos, formando assim a primeira família. No princípio da humanidade, a figura do pai definia-se como líder dentro do lar, responsável por prover alimento e cuidar da segurança de sua família. O papel da mulher era o de cuidar dos filhos, da casa e ser ajudadora de seu esposo. No caso de alguns sacerdotes, o exercício sacerdotal passava a ser mais importante do que a criação dos filhos. Eli e Samuel, a despeito da vida ilibada perante Deus e o povo, foram displicentes com a sua própria família, principalmente com seus filhos. Veja só, nós sabemos que no passado, a função do pai era prover alimento, proteger, trazer segurança para com seus filhos e toda a sua família. A função do pai era caçar, procurar alimentos, trazer o alimento para dentro de casa. Já a mulher tinha a função de cuidar da casa, zelar da criação dos filhos, ajudar o seu esposo naquilo que era possível. Então cada um tinha uma função bem definida. A função do pai era trabalhar, trabalhar, trabalhar. A função da mãe era zelar e cuidar da casa e de tudo aquilo que envolvia o seu lar. Mas, no entanto, destacou aqui a questão sacerdotal. Muitos sacerdotes ou muitos homens de Deus pensaram o seguinte, que a obra do Senhor é mais importante do que a família. E é um erro. Eli e Samuel erraram no seguinte, cuidaram mais da sua chamada, cuidaram mais do seu ministério, cuidaram mais do sacerdote, do povo de Israel, do que sua própria família. Por isso, quando olharam para trás, perceberam que tinham perdido os seus filhos. Os seus filhos estavam pecando, desviados do caminho do Senhor. Deus não estava aprovando os seus atos. Mas isso, Eli e Samuel não perceberam que por causa da sua falta de atuação, de chamar atenção, de transmitir amor, segurança, proteção, disciplina, eles estavam perdendo os seus filhos. Pois colocaram o seu, presta atenção, professor, colocaram o seu ministério como mais importante na sua vida do que sua família. Eu pergunto a você, quantas pessoas fazem isso? Quantos líderes têm feito dessa forma e estão perdendo a sua família? Mas é momento de despertar. Cuidemos da nossa família cada vez mais em nome de Jesus. Agora vamos para o nosso primeiro tópico e o segundo item, que traz por título a falta de autoridade no lar. Observe. Os sacerdotes Eli e Samuel eram homens que exerciam autoridade no serviço sacerdotal, mas foram descuidados com relação à autoridade no lar, em sua casa. No contexto atual, a história se repete. Muitos obreiros cuidam bem das coisas espirituais e provêm às suas famílias, mas falham com suas responsabilidades a respeito da criação dos filhos. Esse desempenho negativo tem produzido inconsoláveis decepções dos filhos com seus pais. É possível imaginar 2 sacerdotes que ministravam em Israel no tabernáculo, mas seus filhos tornaram-se profanos e enganosos perante toda a congregação de Israel. Infelizmente, somente seus pais não percebiam que seus filhos apresentavam problemas de ordem moral e espiritual. Os velhos sacerdotes exerciam autoridade em todo Israel, mas não exerciam dentro de casa, porque os seus filhos os enganavam. Meu Deus do céu, viu? Tá forte aqui, viu? O que falar nesse momento? Irmãos, você percebe que nós estamos falando de 2 homens de Deus. Preste atenção no seguinte, questão de Eli, viu? Você nunca observou isso. Em nenhum momento a Bíblia Sagrada diz que Eli não era homem de Deus. Em nenhum momento você vê a Bíblia Sagrada falando que Eli era homem pecador, era homem desprezível. No momento você vê. Toda a crítica feita ao sacerdócio de Eli está relacionada à criação dos seus filhos. Está relacionada aos seus filhos. Com isso eu entendo que Eli era um homem de Deus. Eli dedicado na casa do Senhor. Eli ouvia a voz de Deus, mas no entanto colocou o seu ministério, colocou o seu sacerdócio acima da sua família e acabou perdendo a família. Não conseguia disciplinar seu filho, não tinha coragem, autoridade para corrigir seus filhos, fazendo com que eles pudessem mudar de atitude. Preferiu continuar do jeito que estava. Talvez, irmãos, porque era ausente. Quando presta atenção é o seguinte, viu? Quando o pai é ausente, sabe o que faz? Acaba querendo dar presente. Eu não passo o dia todo com meu filho, vou levar um presente pro meu filho. Eu não consigo ficar um final de semana com o meu filho, vou levar um presente pro meu filho. Não adianta você trocar a sua presença de pai por presente.
Preste atenção, não troque a sua presença com seus filhos para ensinar, para disciplinar, trazer amor por presente. Os seus presentes não vai substituir a sua presença. O seu filho precisa de você. A minha filha precisa de mim. Não troque a sua presença por presentes. Segue a dica. Agora vamos para o nosso primeiro tópico e o terceiro item, que traz por título os problemas de uma paternidade ausente. Observe. Na vida da família, os pais são responsáveis pela formação moral e espiritual dos filhos. O modo como os filhos são educados se revela nos seus padrões de comportamento quando se tornam adultos. Especialistas atestam que a presença da figura paterna é muito importante para o desenvolvimento do indivíduo. Ela oferece uma espécie de sustentáculo afetivo. Nesse sentido, a ausência da figura do pai é um problema grave para a família. Há estudos que mostram o impacto da ausência paterna na formação dos filhos. O pai cristão é uma referência de segurança para eles, de equilíbrio, controle das emoções e de estabelecimento de prioridades para a vida. Além disso, de modo geral, os pais transmitem aos seus filhos valores quanto à bondade, à gentileza, o falar correto, dentre muitos outros. Infelizmente, quando isso é negligenciado, o resultado pode ser desastroso. No caso do sacerdote em questão, eles dispensaram tempo para os filhos, que se tornaram rebeldes e profanos. Veja só, tanto Eli como Samuel cuidaram tanto do povo de Deus, cuidaram tanto dos filhos dos outros, dos filhos do povo de Israel, e deixou de cuidar da sua família. E o comentarista ele traz à tona aqui que a ausência paterna, a ausência do pai, traz grandes problemas em todas as áreas, familiar, psicológica, espiritual. A ausência de um pai, mas a ausência, mas não é somente de quem não tem, não. Porque tem pessoas que não têm o pai, não foi criado com o pai, mas a sua mãe exerce essa função. Estou falando de muitas pessoas que têm um pai e mesmo assim o pai é ausente. Não participa, não orienta, não ensina. E quem é que o seu filho vai estar aprendendo? Presta atenção, pais. Com quem seu filho vai aprender a ser homem? Com quem seu filho vai aprender a lidar com as coisas familiares? Com quem seu filho vai aprender a profissão? Com quem seu filho vai aprender a adorar a Deus? Se você não estiver ensinando, tenha certeza, o mundo vai ensinar. Se você não ensinar a palavra de Deus, o comportamento, uma conduta ética e moral, o mundo vai atender, o mundo vai ensinar. E você quer que o mundo ensine seu filho a adorar a Deus? O mundo não vai ensinar seu filho a adorar a Deus. O mundo vai ensinar seu filho a se distanciar do propósito do Senhor. Por isso, seja presente, seja atuante, converse com seu filho, ensine cada vez mais. Agora vamos para o nosso resumo do primeiro tópico. Veja só, professor DBD. Esse momento de você conversar com seus alunos acerca da função ministerial, do cuidar da obra do Senhor e negligenciar a família. É necessário mostrar para a sua turma que nós podemos pregar, cantar, evangelizar, tomar conta de igreja, tomar conta de departamento. Você pode fazer o que quiser na obra do Senhor, desde que esteja fazendo a sua função e desde que esteja fazendo a sua chamada, correto? Mas, no entanto, isso não impede de você zelar da família. Isso não impede de você estar presente na sua família. Porque a primeira missão que nós temos é zelar da nossa família. Primeiro, precisamos ser sacerdote em nossa casa, em nosso lar. Precisamos assumir a responsabilidade de pais. Ser pais é um dom, ser pai é um dom, ser mãe é um dom, é bênção pura. Mas exige muita responsabilidade e compromisso. E Deus concedeu a oportunidade a você de ser pai, a você de ser mãe. E nós precisamos exercer segundo a vontade do Senhor, com zelo, com cuidado, provisão, chamando a atenção, participando, sendo presente na vida dos nossos filhos. Eu pergunto a você, você é presente na vida dos seus filhos? Ah, pastor, não sou presente não, eu trabalho o dia todo, saio de madrugada. Mas você precisa organizar a sua vida para que você possa ter contato com seus filhos. Seus filhos precisam de você, precisam ouvir sua voz, as suas orientações. Sabe por quê? Se você não estiver orientando os seus filhos, alguma pessoa vai estar. A sociedade, a televisão, as redes sociais. Seus filhos serão educados. Mas a grande questão é o seguinte: educados segundo a vontade do Senhor. Foi isso que aconteceu na vida de Samuel, foi isso que aconteceu na família de Eli e também na família de Samuel. Como eles não criaram no temor do Senhor, como eles não disciplinaram, não ensinaram seus filhos se tornaram pecadores, se tornaram pessoas profanas, porque não foram educados em casa, não foram orientados em casa, não foram corrigidos em casa. E começou a pecar uma vez, pecou duas, foi gostando do pecado. Cada vez mais que você vai permitindo que o seu filho vai pecando e vai gostando do pecado, ele vai distanciar do projeto de Deus. Esta lição veio para chamar a sua atenção.
pregue, faça a obra do Senhor, ganhe alma para Cristo, mas não perca a sua família. Olha só a história de Noé. Noé pregou a palavra, mas ninguém quis aceitar a sua pregação. Ninguém aceitou o convite de entrar na arca, mas Noé conseguiu salvar a sua família. Você pode até não ser um grande pregador, você pode até não ser um bom levita, um bom tocador e assim por diante, mas ganhe a sua família para Cristo, através do teu comportamento, através da tua vida, em nome de Jesus. Prepare o seu lombo aí, porque vem alimento forte, viu? Mas antes, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, quer ser membro, é ser um parceiro do canal. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para professores da revista dos adultos. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, vídeo chamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Slide, vídeo chamado, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado. Meu Deus do céu. Todos esses materiais nós estamos enviando para quem é membro do canal, mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Mas fica despreocupado porque é praticamente a Coca-Cola. Quem tiver interesse, vou deixar aqui o nosso WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo. E também na descrição desse vídeo e nos comentários fixados, vou deixar o link, nosso grupo de informações. É só entrar no grupo, eu passo as informações e tenho certeza que você vai querer ser membro do canal Descomplicando a Teologia para assim receber o maior suporte do Brasil para a revista de adultos. Mas sem perda de tempo, vamos para o nosso tópico 2, que traz por título: tipos de paternidades extremistas. Meu Deus do céu, viu? Não existe um padrão duplo quanto às regras morais dentro da família. O padrão ético é um só, e a ética cristã orienta os pais quanto aos cuidados que devem ter na criação dos filhos. Há pelo menos 2 tipos de paternidade que devem ser evitados e corrigidos. Irmãos, nós estamos aqui para aprender. Nós estamos aqui para ser corrigidos, para ser confrontados. Tudo aquilo que nós vamos falar, irmãos, é para confrontar o seu comportamento, para confrontar o meu comportamento, as minhas atitudes. Não é para ofender ninguém não, irmãos. Você como professor também, não utilize esse momento para ofender ninguém, para dar indireta a ninguém. É momento de você ensinar a palavra. E a palavra de Deus vai confrontar o nosso comportamento, confrontar a nossa atitude. Por exemplo, 2 tipos de pais, um pai mais permissivo, um pai mais autoritário. E tudo isso traz prejuízo na vida do filho. Você não pode ser muito e também não pode ser pouco. Tem que ter um momento, tem que ter a temperança, tem que saber conduzir seu filho ao caminho do Senhor. E tudo isso, irmão, você mete estudo, conhecimento da palavra de Deus, tá bom? Então, professor, não tenta ofender ninguém, dar piada a ninguém. Nossa intenção é ensinar a palavra de Deus para que nossos alunos e nós também possamos aprender a vontade de Deus com relação à criação de filhos. Agora vamos para o nosso segundo tópico e o primeiro item, que traz por título: a paternidade autoritária. Observe, o pai autoritário trata os filhos como se fossem elementos neutros, sem sentimento, sem memória, sem vontade. Geralmente, a paternidade autoritária é aquela que tão somente dá ordens aos filhos. Esse tipo de autoridade, de imposição, sabe apenas manipular os filhos e exigir deles comportamentos forçados. Os filhos obedecem por medo, culpa, remorso e rancor. O zelo extremo de certos pais os tem feito perder seus filhos, que se desviam. Infelizmente, alguns nunca mais voltam à igreja e, consequentemente, desviam-se da presença do Senhor. Esses pais precisam ouvir e praticar a palavra de Deus, que diz: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 4. Veja só a questão de autoritarismo. Irmãos, nós precisamos saber dosar tudo. Tudo é a dosagem. Tudo é a intensidade que você faz. Um pai que é autoritário, irmão, só quer castigar. Um pai autoritário só quer bater. Um pai autoritário só quer oprimir seu filho, como se seu filho fosse seu empregado, como se seu filho fosse um ser que não tem sentimento, que não tem vontade, que não tem desejo, que não consegue raciocinar, que não consegue pensar, que não sabe o que é certo e errado. É como se o pai quisesse que o filho fosse ele próprio.
E na verdade nós sabemos que toda criança tem seu pensamento, tem sua vontade, tem seus desejos, tem sua personalidade. E nós precisamos entender isso. O pai autoritário só quer castigar. O pai autoritário só quer humilhar. O pai autoritário, irmãos, só pensa em castigar seu filho. Não tem palavra de amor. Até a sua correção, irmãos, tem que ser moderada. Até no momento da disciplina, o pai precisa ter muito calma e sabedoria para que o filho possa perceber que aquela correção, aquele castigo, é para que ele possa crescer, para que ele possa melhorar. Mas tem muitos pais que riscaram da sua Bíblia esse texto aqui. Vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos. E faz de tudo para provocar ira, para castigar, para maltratar. Claro que nós precisamos corrigir, nós precisamos chamar atenção, nós precisamos, irmãos, corrigir nossos filhos, mas tudo com muita moderação. É por isso que tem filhos que diante do seu pai é aquele santo, é um bom menino, mas quando vai para a escola, quando vai para a faculdade, quando vai para o trabalho, se desvia, porque só segue a doutrina do pai, o ensinamento do pai quando está perto, porque sabe, se sair um pouquinho, vai apanhar, vai ser castigado, vai perder tanta coisa. Então acaba falseando a verdade, acaba se apresentando de uma forma para o seu pai, mas quando está na rua é outro cidadão. Veja só, existe uma diferença grande entre você ter autoridade, presta atenção, os pais precisam ter autoridade e não autoritarismo. Autoridade vai mostrar como deve ser feito, vai mostrar as vantagens, as consequências dos seus atos. O pai que tem autoridade, ele vai mostrar com o seu comportamento, as suas atitudes, para que os seus filhos estejam seguindo. Já o pai autoritário, ele vai impor. O pai autoritário, ele vai mandar, vai exigir. E quando o filho não faz, acaba castigando de uma forma que ele próprio não conseguiria suportar. Por isso, nós enquanto pais precisamos ter autoridade com nossos filhos. Chamar, corrigir, tudo isso como um ato de amor e não como um ato punitivo, irmãos, para maltratar ninguém, para humilhar ninguém. Tem muitos pais que gostam de humilhar seus filhos. Tem muitos pais que gostam de desprezar seu filho. Tem muitos pais que gostam mesmo de ridicularizar seu filho. Por isso que a Bíblia diz: pais, vós pais, não provoqueis a ira. Essas atitudes erradas que o pai tem de autoritarismo, de botar medo, de botar rancor, o seu filho vai guardando no coração. E quando ele crescer, é o que tem acontecido, acaba se desviando, não pisa o pé mais na igreja. Só na igreja porque você batia, só na igreja porque você maltratava, porque você castigava, senão não ia mais, não ia para a igreja. E a nossa intenção, irmãos, é apresentar a Deus, irmãos, um Deus que ama, um Deus que perdoa, um Deus que sara, um Deus que transforma. Como eu disse anteriormente, qual Deus que você tem apresentado? Será que o Deus que você tem apresentado tem as mesmas características sua? Gosta de maltratar, gosta de castigar. Tem pessoas, irmãos, que pensam que Deus está lá no céu com um chicote na mão. Quando você pecar, você vai apanhar, você vai ser castigado, Deus vai te matar. Tem pregadores por aí, irmãos, que só prega que Deus mata, que Deus destrói, que Deus vai mandar para não sei para onde. Irmãos, nosso Deus é amor. Claro, 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 que haverá um momento e que haverá o castigo. E que as pessoas que não querem, preferem ver no pecado, serão castigados, não por causa de Deus, mas por causa dos comportamentos de cada um. Porque aquilo que você planta, você vai estar colhendo. Da mesma forma os pais. Se você, enquanto pai, estiver plantando amor, companheirismo, presença na vida dos seus filhos, você também vai colher a mesma coisa. Por isso, vamos plantar coisas boas na nossa casa, vamos plantar sentimentos bons nos nossos filhos, para que eles possam crescer no temor do Senhor. E como é bom ver um filho adorando a Deus, sendo cantor, sendo pregador, cultuando a Deus, com as suas próprias experiências. Eu tenho dito, os nossos filhos precisam ter experiência com Deus. Você tem a sua experiência com Deus, o seu filho precisa ter experiência com Deus. Agora vamos para o nosso segundo tópico e o segundo item, que traz por título: a paternidade permissiva. Também é danoso para a criação dos filhos. Observe, quando o pai não se importa com os princípios bíblicos e deixa mercê dos filhos a liberdade para decidirem sobre o que quiserem, o filho será calamitoso. Essa paternidade, ou até mesmo a maternidade, é um tipo de tolerância sem freio algum, que induz a criança até imaginar que os seus pais não as amam e nem se importam com suas necessidades emocionais e físicas. Ora, o pai permissivo é aquele que entende que os seus filhos devem tê-los como exemplo, mas não os corrige quando comete erros e nem os aconselha quando se decepciona com situações mais complexas da vida. O sábio Salomão adverte-nos, visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos, dos homens, está inteiramente disposto para praticar o mal. Os dois tipos de paternidade são negativos e prejudiciais ao bem-estar da família. A falta de uma paternidade segura, presente e responsável produz uma família infeliz. Veja só, a paternidade permissiva. Irmãos,
Foi o que aconteceu aqui nesses dois pais. Tanto Eli como também de Samuel. Foram pais permissivos demais. Tudo aquilo que os filhos queriam, ele deixava fazer. Os filhos pecavam, ele não chamava atenção, não corrigia, não orientava, não dava bons conselhos, deixou os filhos fazer o que quiser. Talvez, veja só, talvez porque não era presente. Passava o dia todo no tabernáculo, passava o dia todo cuidando da família dos outros, passava o dia todo cuidando do seu ministério e acabou deixando de lado a sua família. Quando chegava em casa, que sabia tudo aquilo que os seus filhos tinham feito, pensava, eu não posso chamar a atenção do meu filho porque eu não tenho criado, eu não tenho orientado. Como é que agora eu vou corrigir meu filho? Que tem pais que pensam dessa forma, porque trabalha o dia todo. Quando chega em casa e fica sabendo que o filho fez algo de errado, diz, eu não posso corrigir meu filho porque eu não estava aqui presente. Eu não posso corrigir meu filho porque eu não estou presente na vida dele. E não pode acontecer isso. Precisamos estar presente? Claro que sim, mas você continua sendo pai, presente ou não, tendo com ele o dia todo ou não, você precisa ensinar seu filho qual o caminho que ele deve andar. Você está entendendo? Muitos pais pensam o seguinte, porque não está presente no dia a dia do filho, porque sai para trabalhar o dia todo, normalmente vê seu filho, pensa que não tem autoridade para corrigir e disciplinar os atos errados. Tem também aqueles pais que dizem o seguinte, eu não posso corrigir meu filho porque eu não dou nada para o meu filho, eu não tenho condição de dar o melhor que ele quer e ele se vira para conseguir tudo, então ele já é dono da sua própria vida. Não é assim. Seu filho pode ter condições, seu filho pode ganhar mais do que você, pode trabalhar mais do que você, pode ser o que for, mas você continua sendo pai. E é seu dever corrigir seu filho quando aquilo que ele estiver fazendo de errado, nas decisões erradas. Aconselhar é nossa missão enquanto pai. O filho pode até não querer fazer o nosso conselho, mas eu preciso aconselhar. Eu preciso trazer a vontade de Deus para a vida do meu filho, para a vida da minha filha. Senão não vai crescer no temor do Senhor. Você enquanto pai não pode ser permissivo por causa da sua ausência. Você não pode ser permissivo porque você não pode dar tudo aquilo que o seu filho deseja. Ele acaba conseguindo de outra forma. Você tem autoridade dada por Deus. Seu filho é seu, por isso cuide, zele, chama atenção. Corrija se for necessário, mas não deixa seu filho andar no caminho errado. Mas não deixa seu filho escolher errado, porque você não está presente. Seja mais presente, claro que seja mais presente, mais participativo. E chama a atenção dos seus filhos. Foi isso que aconteceu na vida de Eli e Samuel. Talvez por estar muito ausente na vida do dia a dia dos seus filhos, acabou não chamando a atenção, não tendo aquela autoridade, aquela força, aquela coragem de corrigir os filhos. E eles faziam o que queriam. Quem foi que disse que é bom quando o filho faz o que quer? Os filhos precisam ser ensinados por você. Seus filhos precisam ser ensinados por você. Precisam ser disciplinados. Quantas pessoas procuram o pastor dizendo assim, pastor, eu não sei o que fazer mais para esse menino. Esse menino quer fazer isso, não quer fazer aquilo. É você que é o pai. Nós, enquanto pastores, enquanto professores de EBD, vamos ensinar. Vamos trazer conhecimento da palavra do Senhor. Mas a educação é em casa. O conhecimento da palavra de Deus é em casa, é com você. Nós temos a missão de sermos sacerdotes em nossa casa. Você pode até não ser o pastor da igreja, você pode até não ser o sacerdote na igreja, mas na sua casa é você que é o sacerdote. Cabe a você ensinar a lei de Deus, cabe a você ensinar seus filhos a adorar o Senhor da forma correta, do jeito que Deus gosta. Ah, pastor, eu pensava que era o pastor da igreja. Não é não. Eu pensei que era o professor da EBD. Não é não. Cabe a você, nós vamos lhe ajudar nesse processo, mas a responsabilidade é sua, porque o filho é seu e a bênção é sua em nome de Jesus. Meu Deus do céu, viu? Prepare o lombo aí porque é mocotó puro, mas é Deus falando contigo, falando comigo em nome de Jesus. Vejamos agora o nosso segundo tópico e o terceiro item que traz por título: Eli criou seus filhos que se tornaram profanos. Meu Deus do céu, viu? Que tristeza para um pai, que tristeza para uma mãe, ver o seu filho crescer na casa do Senhor e depois se tornar profano. É uma tristeza, viu? Vejamos. O texto bíblico diz, eram porém os filhos de Eli, filhos de Belial. A palavra Belial é um termo um pouco obscuro, mas no entanto pode significar sem proveito, imprestável, inútil. Pode também significar pervenção ou ser pervertido. E os filhos de Eli foram homens pervertidos, irreverentes, que não respeitavam as coisas sagradas do tabernáculo. É lamentável um pai que tinha uma posição especial de representação de Deus perante Israel, tornou-se um pai relapso com a família.
Veja só, meus irmãos, a questão de Eli. Eli, na Bíblia Sagrada, você não vê nada falando dos erros de Eli, com relação ao seu comportamento, à sua atitude. A Bíblia não diz que Eli era um pecador. A Bíblia não diz que Eli, irmãos, foi profano. A Bíblia diz que os filhos de Eli foram profanos, porque Eli não disciplinava, Eli não conversava, Eli não corrigia os seus filhos. Por isso seus filhos acabaram se desviando, mesmo estando na presença de Deus, mesmo sendo sacerdotes, viviam na prática do pecado. E tudo isso é atribuído o erro a Eli, porque ele não disciplinou, ele não chamou a atenção, ele não corrigia seus filhos. Você está entendendo? A Bíblia deixa claro o seguinte, que todo o comportamento dos filhos estava relacionado ao comportamento de Eli. Olha, quem pecava, quem era profano, era os filhos de Eli, Ofni e Finéias, mas a culpa estava sobre o pai, porque o pai não ensinou, o pai não corrigiu. Por isso, aproveita a oportunidade, irmãos, converse com seus filhos, faz aquela reunião abençoada, comece a perceber o comportamento certo, o comportamento errado. Quando o seu filho acertar, elogie, dê palmo para ele, mas se ele errar também, discipline, haja correção, que nós possamos aprender cada vez mais a lidar com nossos filhos, corrigir, aplaudir, elogiar, quando necessário. Vamos para o nosso resumo do segundo tópico. Veja só, nesse primeiro tópico está abordando acerca dos pais autoritários. Eu tenho dito, nós precisamos ter autoridade dentro da nossa casa com nossos filhos, mas isso não lhe dá o direito de você ser autoritário, querer só bater, espancar, trazer medo para o seu filho, provocar a ira do seu filho. Você precisa fazer tudo com muito amor e disciplina. Mas também não pode ser o pai permissivo demais. Seu filho faz o que quiser, chega o horário que quiser, vai para onde quiser, não precisa prestar conta de nada, você não quer saber nada do seu filho. Isso você está errando, você está sendo um pai permissivo. E os filhos precisam perceber que você tem autoridade, que você fala, eles precisam obedecer, porque a sua intenção é ajudar seus filhos. A sua intenção não é maltratar o seu filho, a sua intenção não é prejudicar a vida dos seus filhos. Então, o seu comportamento, a sua fala vai transmitir isso. Se você quer maltratar, se você quer humilhar, você está sendo um pai autoritário. Se você também permite tudo ao seu filho, você está sendo permissivo. Isso vai trazer prejuízo na vida espiritual, na vida material e familiar. Porque a tendência é seu filho, quando crescer, se tornar um homem permissivo ou também um homem autoritário. E nós devemos evitar isso no máximo possível. A nossa intenção é criar nossos filhos na lei do Senhor. A nossa intenção é fazer com que os nossos filhos sejam homens e mulheres de Deus, que cresçam no temor do Senhor. Mas isso perpassa por você. Eu disse aqui anteriormente que toda a culpa do comportamento dos filhos recai sobre Eli. A Bíblia deixa bastante claro, porque Eli não chamava, Eli não disciplinava, Eli não corrigia. Te pergunto, você faz a mesma coisa? É Deus falando contigo, que haja mudança em nossa vida, que haja mudança de comportamentos em nome de Jesus. Agora vamos dar início ao nosso terceiro tópico, mas quer saber o seguinte, você já conhece as nossas camisas personalizadas para EBD? Não conhece ainda? Você gostou desse modelo? Não gostou? Fica tranquilo, no final desse vídeo tem outros modelos de camisas personalizadas. Quem tiver interesse em adquirir nossas camisas, é só entrar em contato conosco. O nosso WhatsApp está passando aqui agora, tá bom? Vamos ao nosso terceiro tópico, que traz por título o fracasso dos dois pais, relapso com os filhos. Estamos falando de dois grandes homens de Deus, omissos para com os filhos. O texto de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12, diz: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam o Senhor. Imagine um homem dedicado ao ministério sacerdotal por mais de 40 anos, que tinha uma família constituída de pelo menos 2 filhos, os quais, convivendo com os trabalhos sacerdotais do pai, não conheciam o Senhor. No caso de Samuel, não foi muito diferente. Seus filhos não tinham nenhuma disciplina, tornaram-se avarentos e profanos. Quando foi confrontado a respeito do mau procedimento dos seus filhos, que foram rejeitados pelos anciãos do povo, e mesmo sendo muito respeitado por todos, Samuel sentiu-se também rejeitado. 1 Samuel capítulo 8, versículos 5 e 7. Veja só, toda a história vai perpassar sobre a questão da criação dos filhos, tanto por Eli como também de Samuel. 2 homens de Deus, homens que foram dedicados, que marcaram a história do povo de Israel, tanto que está na Bíblia Sagrada. Foram histórias tão importantes que os seus nomes estão na Bíblia Sagrada. Mas, no entanto, quando fala acerca de família, não é exemplo. Veja só, tem muitas pessoas, irmãos, que é exemplo de pregador, de pastor, e não como pai, não como mãe.
E nós precisamos chamar a atenção, irmãos. Nós precisamos fazer de tudo para salvar a nossa família, salvar os nossos amigos, salvar as pessoas que estão próximas da gente. Como é que eu faço isso, pastor? Através do meu comportamento, através das minhas atitudes. Eu posso ajudar muitas pessoas a se aproximar de Cristo. Por exemplo, seus filhos, irmãos, podem se aproximar de Cristo através do teu comportamento, através da tua fala. Mas isso tem que ter dedicação e compromisso, pois senão estamos perdendo a nossa família. E eu creio que ninguém quer perder a sua família para o mundo nem para o pecado. Destaco ainda nesse terceiro tópico e no item 1, o seguinte parágrafo. A filosofia de alguns líderes cristãos de que a ordem das coisas começa com o ministério e depois a família é equivocada. A prioridade dos obreiros cristãos, antes do ministério, começa com a sua própria casa. O apóstolo Paulo destacou que para que alguém deseje o episcopado, deve, entre outros princípios, governar bem a sua própria casa e ter seus filhos em sujeição. É preciso ensinar a disciplina para os seus filhos. Para isso, é preciso estar presente na vida deles. Não há disciplina familiar sem a presença dos pais. Meu Deus do céu, viu? Irmãos, veja só. Muitos homens de Deus e mulheres de Deus dedicaram-se tanto tempo na pregação, no ensino, na EBD, na igreja, na missão e assim por diante. Mas, no entanto, têm desprezado a sua família. E isso vai trazer consequências. E a nossa primeira missão, já tenho dito, é cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família. Nosso primeiro sacerdócio começa em casa. Por isso que o apóstolo Paulo deixou bastante claro, quem deseja o episcopado, quem deseja ser obreiro, precisa cuidar bem da sua família, precisa cuidar bem da sua casa. Entenda o seguinte, em primeiro lugar em nossa vida tem que vir Deus. Deus está acima de tudo. Em segundo lugar é a nossa família. Em terceiro lugar é a nossa profissão, é nosso exercício de profissão. Em quarto lugar vem a igreja, vem o nosso ministério. Pô, como assim, pastor? O nosso ministério vem depois do nosso trabalho? Claro que sim. Como é que você vai sustentar a sua família se você não trabalhar? Como é que você vai manter a sua família se você não trabalha? Por isso, nós precisamos cuidar, zelar do nosso trabalho. Através disso, Deus vai nos abençoando, Deus vai nos guardando. Então, em primeiro lugar, Deus acima de tudo. Após isso, a nossa família. Depois, o nosso trabalho, pois onde nós conseguimos sustentar a nossa casa. Em quarto lugar, fica o nosso ministério. Assim deve ser a sua dedicação. Mas muitas pessoas têm colocado o seu ministério até acima de Deus. Olha, muitos têm colocado o seu ministério acima da família. Muitos têm colocado o seu ministério acima do seu trabalho. Como é que você vai sustentar a sua família se o seu ministério está acima do seu trabalho? Vai acabar ficando desempregado. Quem vai te sustentar? Segue a nossa dica. Agora vamos para o nosso terceiro tópico e o segundo item, que traz por título a isenção de responsabilidade de Eli e Samuel para com seus filhos. Observe, sem que esses sacerdotes exercessem autoridade em casa, seus filhos se tornaram vulneráveis, frágeis e propensos às fraquezas da carne. Deus espera que os líderes da igreja, na atualidade, exerçam sua liderança em casa. Eli e Samuel se isentaram da responsabilidade para com seus filhos. Da mesma forma, no ministério, o obreiro deve ser um pai que cuida principalmente da própria família. Eita, meu Deus. Irmãos, eu disse aqui, viu? Presta atenção. Toda a responsabilidade do comportamento dos filhos está jogado nas costas de Eli e Samuel. Você percebeu isso? Toda a responsabilidade. Porque muitas das vezes, presta atenção, muitas das vezes, esse comportamento dos filhos, tanto de Eli como de Samuel, pode ter sido, eu digo, pode ter sido para chamar a atenção dos pais. Como os pais não davam atenção, como os pais não conversavam, os pais não orientavam, muitas das vezes os filhos começam a fazer alguma coisa, algumas birras, alguns comportamentos errados para chamar a atenção dos pais. Talvez isso aconteceu na família de Eli e Samuel. Eles começaram a fazer coisa, os filhos começaram a fazer coisa errada para chamar a atenção, para ver se o pai chegava, conversava, orientava, trazia o ensinamento. Mas mesmo assim, isso não aconteceu. E cada vez mais, Ofni e Finéias, Joel e Abias, salvo engano, começaram a pecar contra o Senhor e viveram uma vida distanciada do projeto de Deus. E ambos foram rejeitados. Tanto os filhos de Eli foram rejeitados, que acabaram morrendo, como também os filhos de Samuel foram rejeitados para ser juízes em Israel. E a partir desse momento, quando foram rejeitados, os pais ficaram bastante tristes, decepcionados. Porque a intenção de um pai é ver seu filho crescendo, seu filho desenvolvendo. Mas isso só vai acontecer se estiver no temor do Senhor. Não existe prosperidade fora da presença de Deus. Não existe sucesso na família se não estiver direcionada por Deus. Se não estiver na bênção do Senhor. Pode faltar
tudo na sua casa, pode faltar tudo no seu lar, mas se você tiver a presença de Deus, se a santidade fizer parte, tenha certeza que Deus vai estar te dando graça e vai estar te ajudando cada vez mais. E além de proteger e guardar os teus, receba a proteção de Deus sobre a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Agora vamos para o nosso terceiro tópico e o terceiro item, que traz por título: tratamento inadequado. Observe. Esta lição, inevitavelmente, não pode fugir de assuntos que envolvem a relação pública dos líderes da igreja com seus filhos no ambiente eclesiástico. Observe, viu? Não se pode esperar que os filhos de líderes sejam punidos ou beneficiados por causa de sua filiação. Há uma pressão natural com a família do pastor por causa da natureza pública de sua função. Entretanto, seus filhos, antes de tudo, são filhos como outros filhos. São crianças, adolescentes, jovens e adultos que precisam de cuidados pastorais e espirituais. Infelizmente, quando não se tem um tratamento sábio com os filhos de obreiros, alguns problemas podem surgir, pois muitos deles se revoltam, rebelam-se e não se submetem à liderança como forma de rejeição a esse tratamento. O modelo bíblico de tratamento adequado passa pelo respeito e admoestação. Efésios capítulo 6, versículo 1 e 4. Veja só, meus irmãos, entenda o seguinte, viu? A questão da criação de filhos, principalmente a questão da liderança de pastores, dirigentes, de presbítero, de obreiro da casa do Senhor. Os nossos filhos, irmãos, são crianças como qualquer outro. Os nossos filhos são filhos como qualquer outro. E nós precisamos entender isso. Mas grande peso é colocado nas costas dos nossos filhos. E os nossos filhos muitas vezes não aguentam. Nosso filho não pode fazer nada. O filho dos outros pode fazer tudo errado. Mas se o nosso filho errar um pouquinho, já vai logo acusando. Tu não pode fazer porque tu é filho do pastor, tu é filha do pastor, tu não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Tá todo mundo fazendo, mas quando vê o filho do pastor fazendo, já acaba discriminando, humilhando, rejeitando. E nós, enquanto pais e líderes da igreja, precisamos ter bastante sabedoria para tratar o nosso filho. Meu filho, minha filha, não é o pastor da igreja, não é professor da EBD não, irmãos. É minha filha e eu preciso zelar para o crescimento espiritual dela. Do mesmo cuidado que eu dou para as outras crianças, disciplina, correção, eu tenho que fazer com a minha filha. Mas tudo com muito amor e carinho, porque ninguém quer perder o filho para o pecado. Ninguém quer perder o filho para nada. Então, vamos zelar e cuidar da nossa família e proteger, porque tem muitas pessoas, irmãos, que fazem de tudo para ver os nossos filhos desviar do caminho do Senhor. Vamos trazer paz, trazer alegria para o nosso lar. Agora vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: os pais são exortados a ensinar os filhos, conversando com eles, orientando-os para a vida. O líder, que tem consciência de que o ministério começa na sua casa, será abençoado e colherá frutos por ter uma família que serve ao Senhor. Os extremos precisam ser evitados e os filhos precisam da repreensão, que deve ser feita com amor e cuidado. Deus espera que os pais estejam presentes na formação de seus filhos. Veja só um modelo exemplar de como cuidar dos seus filhos, da mesma forma que Deus cuida de você. Preste atenção, pais. A melhor forma de cuidar dos seus filhos é cuidar como Deus cuida de você. Quando necessita, Deus corrige. Quando necessita, Deus protege. Quando necessita, Deus nos abençoa. Assim deve ser o seu comportamento com seus filhos. Abençoa seus filhos, corrija seu filho, disciplina seu filho, fortaleça a vida dos seus filhos, abre as portas, ajude no que for necessário. E você pode fazer muitas coisas. Mas hoje em dia tem muitos pais que têm evitado cuidar dos filhos. Hoje em dia tem muitos pais que têm negligenciado a função de pai para as mães, a função de um pai para a televisão, para o pastor, para o professor. Tem muitos pais que têm deixado de atuar, deixar de ser atuantes na vida dos seus filhos e fica esperando que a outra pessoa faça a sua parte. A bênção é sua, o filho é seu. Veja só como é interessante, né? Você ouvir isso, olha, rapaz, quem é o pai daquele menino? Aquele menino é um homem de Deus, aquele menino é abençoado, é educado, aquele menino é especial, aquele menino vai ser um excelente cidadão. Quem não gosta de ouvir uma palavra dessa? Mas para isso, precisa ser criado bem. Mas para isso, precisa ser bem criado. E quem vai criar seu filho é você. Crie na lei do Senhor, ensine a palavra de Deus, traga orientação, traga conhecimento, irmão, sabe? Ajude seu filho a crescer, ore junto com ele, vá para a escola dominical com eles. Quantos pais, preste atenção, quantos pais ficam mandando o filho para a EBD e fica em casa? Está errado. Você deve ir com seus filhos para a escola bíblica dominical. É importante o seu filho ver a sua presença lá na EBD. Se o seu filho está indo, por que você não vai? Aí tem que ficar em casa, reza, irmãos, vigia, depois fica reclamando, depois fica pedindo oração. Se você está errando, Deus está falando com você para que haja melhora.
porque a intenção de Deus é abençoar o seu lar, a intenção de Deus é abençoar a sua casa. Meu Deus do céu, viu? Que lição! Quero saber o seguinte, você gostou dessa aula? Foi útil para você? Por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, venha fazer parte da nossa família, tá bom? Mas não acabou não, porque chegou o momento agora da nossa dinâmica. Pois você sabe, a nossa intenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Vamos para a nossa dinâmica. A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chegou o momento da nossa dinâmica da Revista dos Adultos. Estamos na lição de número 8, que traz por título a importância da paternidade na vida dos filhos. Se prepare, pois o alimento está forte em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. E lembrando que toda segunda-feira, às 9h05, estreia nosso vídeo completo, videoaula e também dinâmica, às 9h da segunda-feira. Na mesma segunda, só que às 14h, estreia a nossa dinâmica separada. E lembrando, sempre com uma semana de antecedência. Por exemplo, se domingo você vai ministrar a aula da lição número 8, na segunda estou a lição de número 9, porque a lição de número 8 já tem uma semana que está em nosso canal. Tudo isso para facilitar o vosso estudo, tá ok? Só peço o seguinte, se gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, venha fazer parte da família do canal Descomplicando a Teologia. Já vou aproveitar a oportunidade de lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, quer ser membro? É ser um parceiro do canal. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para professores da Revista dos Adultos. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, vídeo chamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Slide, vídeo chamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado. Meu Deus do céu. Todos esses materiais nós enviamos para quem é membro do canal, mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Por exemplo, essa dinâmica digitada nós enviamos para os membros. Tudo isso para facilitar o vosso entendimento. Por isso, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba todo o nosso suporte. Quem tiver interesse, vou deixar aqui o nosso WhatsApp. É só entrar em contato conosco que eu vou tirar suas dúvidas, tá ok? Se quiser também, entre no nosso grupo de informações. O link vou deixar na descrição desse vídeo e também nos comentários fixados. Por isso, venha ser membro e receba o maior suporte do Brasil para a Revista de Adultos. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa primeira dinâmica da lição de número 8, dos adultos, que traz por título a importância da paternidade na vida dos filhos. Em outras palavras, nós precisamos exercer a nossa função de pais, tá bom? Por isso, essa primeira atividade ou dinâmica, você pode fazer no início, no meio ou no final. Vai depender de você, tá bom? Você só vai precisar fazer o seguinte, algumas tiras de papel. Nessas tiras daqui, vocês vão estar colocando alguns erros que os pais cometem na criação dos filhos. É isso aí, erros que os pais cometem na criação dos filhos. E nós precisamos aprender com esses erros para jamais fazermos, tá bom? Você vai estar colocando aqui nessas tiras. Para facilitar o seu trabalho, vou deixar aqui a relação desses erros, tá ok? Se você quiser também, você pode acessar o nosso blog oficial, que vai estar a dinâmica digitada, para facilitar. Mas se você quiser receber essa dinâmica digitada diretamente do seu WhatsApp, é só você ser membro do canal. Quem quiser ser membro, é só entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp que está passando aqui. Agora vamos para a nossa dinâmica, tá bom? Veja só, você vai estar colocando nessas tiras alguns erros. Eu destaquei aqui o seguinte, não impor limites. Vai colocar aqui, né? Não impor limites. Da mesma forma, segundo, mentir para os seus filhos é um outro erro.
Terceiro, acreditar que tempo e carinho pode ser substituído por bens materiais. Muitas pessoas cometem esse erro. Observe também, não dar explicações, colocar suas próprias expectativas nos filhos, não educar pelo exemplo, não escutar os filhos, incoerência no que dizer e agir, impor punições irreais ou exageradas, não conhecer bem o seu filho, não disponibilizar tempo em família, não disciplinar o seu filho. Então aqui são alguns erros que os pais cometem na criação dos filhos. Você vai estar colocando em tiras. Quando chegar na sua aula, cada aluno vai precisar pegar uma tira dessa. Você pode acrescentar mais, tá bom? E eu acho que aqui tem cerca de 16 sugestões de erros que nós não devemos cometer. Fique à vontade para acrescentar, para tirar, em nome de Jesus. Coloque aqui. Quando chegar na sua sala de aula no início, se você for aplicar no início, é só entregar uma tira para cada aluno. Esse aluno deverá ler e trazer uma pequena explicação. Por exemplo, tá, Irmã Maria, só pegou o que aí? Ela vai estar lendo. Não escutar seus filhos é um erro que os pais não devem comentar. Qual a importância que a senhora acha disso? Nos traz uma explicação, por gentileza. É verdade mesmo. Aí vai dizer, né? Nós precisamos escutar nossos filhos, porque nossos filhos também têm suas vontades, têm os seus desejos, e nós precisamos conhecer qual a vontade do nosso filho. E cabe a nós decidir o que é certo, o que é errado, e estar direcionando alguns conselhos, tá bom? Excelente, Dona Maria. Irmão João, você pegou o quê? Ele vai ler o erro e vai trazer uma breve explicação de acordo com o seu entendimento. E claro que você, enquanto professor, pode estar ampliando também os conhecimentos dos seus alunos, tá bom? Mas quero saber o seguinte, e você gostou desses conselhos? Será que você comete algum erro desse? Olha, são cerca de 16 erros que nós não podemos cometer na criação dos nossos filhos. E quem estiver cometendo, seja liberto em nome de Jesus. Pare agora porque é Deus falando contigo. Mas quero saber o seguinte, você gostou? Você vai aplicar? Vai fazer alguma modificação? Fique à vontade, a nossa intenção é trazer sugestões de atividade para que você possa aplicar, tá bom? Só é o seguinte, se você gostou, já sabe, se inscreva no canal e ative o sininho. Agora vamos para a nossa segunda dinâmica. Eu creio que você também vai gostar, viu? Vai movimentar toda a família. Vejamos. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa segunda dinâmica da lição de número 8, dois adultos, que traz por título a importância da paternidade na vida dos filhos. Veja só, meus irmãos, essa atividade ou essa dinâmica é simples e prática, mas vai fazer uma diferença na vida do pai que colocar em prática. Não adianta você somente aprender, você precisa aprender, mas também colocar em prática. Faça o seguinte, eu deixei aqui algumas atividades, anotei aqui algumas atividades que os pais precisam fazer com os filhos. Veja só, atividades que os pais precisam fazer com os filhos. Você pode fazer o seguinte, coloca em tiras, coloca também em bola de assoprar, tá ok? Leve para a sua turma. Chegando lá, cada aluno vai pegar uma tira, pode mandar assoprar, cada aluno vai pegar uma bola, uma bexiga, pode assoprar, depois estourar e pegar a sua tira. Nessa tira daqui vai estar algumas atividades que os pais precisam realizar com os filhos. É isso aí, vai ser um dever de casa, que ele vai ter a semana toda para estar executando. Entendeu a dica? Pegou o fio da meada? Por exemplo, veja só algumas atividades. Quem quiser essa dinâmica digitada, é só acessar nosso site www.descomplicandoateologiaebd.com. O link está na descrição desse vídeo. Ou venha ser membro do nosso canal e receba ela digitada no seu WhatsApp, tá bom? Agora vamos lá. Veja só algumas atividades que os pais vão precisar realizar. Você vai pegar essas atividades e colocar em tiras e distribuir para os seus alunos. Eu disse, você pode colocar em bolas de assoprar, pode colocar dentro assim, pode colocar perto de um pirulito, de um chocolate, de um bombom, para que esses pais possam entregar para os seus filhos. Esse bombom, esse chocolate, não é para eles não, viu? Eles vão distribuir para os filhos deles. Repensam, né? Vejamos algumas atividades. Sair para passear, primeira atividade. Segunda atividade, ler a Bíblia juntos. Ensaiar juntos para ter oportunidade na igreja, fazer alguma atividade física, ajudar nos afazeres do dia a dia, orar juntos, ler uma história da Bíblia antes de dormir, sair para tomar aquele sorvete abençoado ou comer aquela pizza. Aproveita a oportunidade e me convida, viu? Eita glória! Da mesma forma, assistir um filme em família, comprar um presente. Tudo aqui são atividades que os pais vão precisar fazer com seus filhos. Por isso, coloque as atividades em tira, pode colocar dentro de bola de assoprar, eles vão assoprar, depois estoura e cada um vai pegar a sua tira e terá que cumprir com essa atividade.
tanto que deverá cumprir, e o certo é tirar uma foto para postar nas redes sociais ou postar nos seus status para comprovar que realizou a atividade. Meu Deus do céu, vai ser bênção pura. Você entendeu a atividade de hoje? Preste atenção, um resumo rápido, ok? Você vai estar colocando em tiras algumas atividades que os alunos vão precisar fazer com seus filhos. Por exemplo, ler a Bíblia junto, orar junto, sair para passear, tomar um sorvete, fazer atividade física, orar juntos, sair para passear, comprar sorvete, dar um presente para o seu filho. Então são várias atividades. Já deixei aqui a relação, deixar também no nosso blog oficial, e quem quiser receber digitada é só ser membro. Você vai estar pegando essas atividades, colocando em bola de assoprar. Os alunos podem assoprar essa bola, estourar, naquele momento de diversão, né? Logo após, cada aluno pega uma tira e terá que cumprir com essa atividade. Vai ter a semana toda, mas preste atenção. O certo é fazer a atividade, tirar uma foto e postar nas suas redes sociais, postar nos seus status, comprovando que cumpriu com o seu dever de pai, viu? Meu Deus do céu, vai ser bênção pura. Mas quer saber de você? Você gostou? Você vai fazer? Entendeu? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários, porque a nossa intenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Mas deixa aqui a minha parte, Senhor. Deus te abençoe. Obrigado a você que é inscrito, a você que comenta, a você que deixa o seu like, a você que é membro. Que Deus cada vez mais esteja te abençoando em nome de Jesus. Encerro nesse momento já na expectativa da nossa aula de lição de número 9. Nos aguarde.